Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a aula sobre os sons da letra S. Lembra que eu falei para vocês que as letrinhas são muito sapecas? Tem algumas letrinhas que não fazem um som só. São tão trabalhadeiras que fazem mais de um som. E hoje a gente vai conhecer os sons da letra S. Depois a gente vai fazer algumas listas de palavras. Bora lá? Para começar, a gente vai falar da letra S com som de S, sozinha no início das palavras. Quando o S é lá no comecinho, como por exemplo, sapo, sol, saia, sapato, sala. No início das palavras, o S tem sempre som de S. Outras vezes, o S vai ter som de Z. É quando ele vem no meio da palavra e tem uma vogal antes e uma vogal depois dele. Quer ver só? Asa, casa, visita, desenho, e raposa. Observem aqui, ó. O S tá aqui com o sonzinho de Z em todas essas palavrinhas. Olha a letrinha que vem antes. Letrinha A, que é uma vogal. Olha a letrinha que vem depois. Letrinha A de novo, outra vogal. Vogal de novo, né? Que continua sendo A. Casa, mesma coisa, ó. Vogal aqui, vogal aqui. Visita. Vogal aqui, vogal aqui. Desenho. Vogal antes e vogal depois. Raposa. Vogal antes e vogal depois. Então, sempre que o S aparecer sozinho, no meio de duas vogais, que podem ser A, E, I ou U, ele vai ter som de Z. Asa, casa, visita, desenho, raposa. Entenderam? Turminha, outro lugar bem fácil também de vocês encontrarem a letra S é no começo de algumas palavras, no fim de outras. Assim como a gente tem a família silábica do S, que é o Sa, Se, Si, So, Su, a gente tem também o As, Es, Is, Os e Us. Vocês podem encontrar no início ou no final de algumas palavras, como asma, asfalto, escada, escola, isca, isto, ostra, Osvaldo, urubus e ônibus. A família silábica do as, es, is, os e us. Outra maneira que vocês vão encontrar a letra S também é no fim de algumas palavras. Vamos ler juntos? Depois, 3, vírus, tênis, lápis. Essas palavras têm o S no final com som de S. Outro lugar que vocês vão encontrar a letra S muitas vezes é quando a gente coloca uma palavra no plural. O plural é quando a gente quer indicar mais de uma coisa. Por exemplo, um amigo, 2 ou mais amigos. Uma forma, 2 ou mais formas. Um livro, 2 ou mais livros. Um olho, 2 olhos.
uma bola, duas ou mais bolas. Sempre com sonzinho de s no final. Tem um outro lugarzinho que a letra S entra, que ela é bem danadinha e às vezes é difícil da gente identificar. Mas não tem problema, tá? Vou passar aqui só pra vocês saberem. Que é quando o S tá no meio da palavra e ele tem som de S e não de Z, como em casa, asa, casamento. Ele tá lá no meio, mas ele tem som de S, mais forte. É porque ele tá entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal. Quando não tiver vogal dos dois lados dele, ele tem som mais forte, tem som de S. Vamos ver? Consegui pensar aqui em 3 palavrinhas para mostrar para vocês. Olha só. Ansioso. Tem 2 S's aqui, a gente vai falar logo disso. Suspense. Tem 3 S's, a gente vai falar logo disso. E consulta. Vou começar pela consulta. Olha só, tem uma consoante antes e uma vogal depois. Então é consulta. A gente não fala consulta, é consulta. Vamos para o suspense, que tem 3 tipos do som do S. Começa com S, aquele som forte. Suspense. Tem o som aqui no meio de S, bem forte, que tem aqui, ó, um U antes e um P depois. Suspense. E tem aqui um N antes e o E depois. Suspense. Olha quanto S tem nessa palavra. Suspense. Sempre forte, em 3 lugares diferentes. No início, aqui fazendo S de suspense. Tem som de C, mas faz o S e E. E em cima, ansioso. Olha só, 2 sons também, ó. Tem uma consoante aqui e uma vogal aqui. Ansioso. Tem uma vogal aqui e uma vogal aqui. Então aqui, como tem uma consoante intrusa ali, ele não fala ansioso, né? É ansioso. E aqui, como tá entre 2 vogais, é igual asa, casa, casamento. Zo, faz o som de Z aqui. Entenderam? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá bom? E o S é tão trabalhador, pessoal, que ele se junta até com o H para fazer mais um som, vocês acreditam? Ele, junto com o H, faz o som de X, como, por exemplo, em alguns nomes e na palavra show. A gente escreve com SH e tem som de X. E nos nomes? Sheila, Shirley. Então, o H junto com o S, eles fazem uma parceria, olha só. E fazem o som do X. Tem ainda, pessoal, os 2 S's, que a gente usa no meio de algumas palavras. Mas essas regrinhas vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente. Que aí são as regrinhas mais complicadinhas de quando a gente usa 2 S's, quando a gente usa C, quando a gente usa o C cedilha. Mas não se preocupem agora, tá bom? O mais importante agora é vocês tentarem escrever. E vamos para as atividades? A lista de palavras. Vou explicar. Na tarefa de hoje, vocês vão escrever 5 palavras com S inicial.
Pode começar com sa, sé, si, só ou su. 5 palavras que podem ter as, es, is, os ou us. 3 palavras com S no final. 4 palavras com S com som de Z. 2 palavras que o S está entre uma vogal e uma consoante, que é aquele forte, no meio da palavra. E uma palavra do S com som de X. Qualquer dúvida, podem me chamar, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. E até o fim do ano vai estar todo mundo escrevendo bonitinho. Um beijo e bons estudos!